Nós pedimos a Ti, Deus, uma palavra para esta congregação. E nós estamos, Senhor, com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor vai nos dizer. E queremos aplicar, Senhor, não apenas guardar em nossa mente, mas queremos colocar em nosso coração a Tua palavra. Porque Tua palavra é o alicerce da nossa fé. E a Tua palavra, Senhor, é que muda a nossa vida. Nós buscamos-te nesta hora, pedindo esta graça de receber um recado dos céus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 11, livro de Juízes, capítulo 11. Assim diz a palavra de Deus. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejavam contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra, e nos dá um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. A palavra de Deus nesta noite tem uma direção, um recado claro de Deus para você, confirmando aquilo que você já tem ouvido, tem recebido de Deus. Apesar de todas as dificuldades e lutas que você tem, apesar de toda a tua história, de todos os teus problemas, apesar de todas essas coisas, Deus tem te colocado como cabeça. Deus tem te colocado para dominar, para liderar, para fazer as coisas, não para ser dominado, bem feito. A história desse Jefté, um juiz que, durante 6 anos, está na história de Israel como um juiz de Israel, é uma história bem apropriada para a nossa noite, o recado que Deus quer nos dar. O seu pai deitou-se com uma prostituta, e essa prostituta gerou o homem de Deus. Só que quando os filhos da mulher verdadeira de seu pai, quando cresceram, eles expulsaram a Jefté de sua casa, dizendo: você não tem parte na herança. Você não é filho de nossa mãe, você é filho de uma prostituta. Então você sai daqui e seja tirado todo o direito de herdade, todo o direito da bênção de Deus seja tirado de você. Diz a palavra que Jefté saiu, foi embora. E a palavra diz que ele andou até com más companhias por um tempo. A palavra diz que as pessoas com quem ele andou não eram pessoas recomendáveis. Durante 18 anos, ele cuidou da sua própria vida. Sozinho, longe de Gileade, seu pai, longe da família, longe dos seus irmãos, relegado ao abandono, vivendo a sua própria vida. Mas nesses 18 anos também,
A sorte daqueles que ficaram em Gileade não foi diferente. Diz a palavra de Deus que os amonitas invadiram e eles apanharam durante 18 anos. E não havia como vencer os inimigos. Eram de Israel, estavam diante do sangue, chamado sangue azul, o sangue da herança patriarcal que veio lá desde Abraão, Isaac e Jacó. No entanto, 18 anos de escravidão, 18 anos de perda, 18 anos de derrotas. Até que um dia lembraram de Jefté. Jefté foi lembrado não porque era um homem de Deus, foi lembrado porque ele era corajoso. Foi lembrado porque ele era um homem forte. Foi lembrado porque ele era um homem valente. E aí então, depois de 18 anos de lutas, eles vão a Jefté e dizem: estamos cansados de apanhar. Queremos que você seja a cabeça sobre nós. Volte para casa, seja um dos nossos príncipes. E aí Jefté diz: mas vocês me jogaram de lá. Vocês me abandonaram. Vocês me humilharam diante de toda a família. E eles confirmaram diante de Jefté o seu pedido, o seu desejo. E Jefté então disse que faria algo para ajudar aquele povo a sair daquele estado. Faz uma tentativa com os inimigos de saber os motivos pelos quais eles estavam durante tantos anos levando o povo de Israel ali ao sofrimento. A história diz que esses povos amonitas são os mesmos que fecharam as portas para Israel lá no deserto. Israel precisava passar por dentro para abreviar caminho. Israel precisava de beber da água deles. Precisava estreitar os caminhos. Pediu que abrissem passagem em portas, mas essas portas não foram abertas nem foram permitidas. Durante séculos e até nos dias de hoje, existe esse entristecimento no coração de Israel por causa deste povo. 2 povos. Não passareis aqui pelas nossas posses. Não podereis beber da nossa água. Israel foi humilhado. E a humilhação produz mágoas, produz dores, produz sequelas que vão anos adentro. 100, 200, 300, 400 anos. Gerações passam e o ódio permanece. A tristeza permanece. O grande problema de quando sofremos amargura, o grande problema de quando somos humilhados é esse. Não nos esquecemos. Muitas pessoas querem perdoar, mas não esquecem. Muitas pessoas querem livrar daquele embrulho, mas não conseguem perdoar, livrar-se. Muitas das pessoas que estão conosco aqui não conseguem abençoar, porque existe na história da sua vida algo que lhes marcou. Com humilhação, com perdas. Você não consegue despojar aquilo. Sempre ensino aos meus casais, conversem entre si, dialoguem o máximo possível sobre suas diferenças, mas aprendam a perdoar, esquecer, e não ressuscitem esses mortos, essa podridão, porque quando nós ressuscitamos nosso ódio, nossa ira, para nada nos serve, a não ser para alimentar a própria amargura do nosso coração, a própria dor e o sofrimento. E o que sobra dessas lembranças são apenas lembranças que nos destroem, que nos desarrumam, que nos infelicitam. Se você tem alguma coisa na história da tua vida, você tem a capacidade de, diante de Deus, perdoar e esquecer. Você precisa tirar esse impedimento que fica no coração depois desses atos, desses acontecimentos. Algumas pessoas perdem a bênção de Deus, pessoas perdem o ministério de Deus, pessoas perdem a inspiração de Deus, porque ficam com o coração contraído, magoado, e alguns magoados por porcaria.
magoados por besteira, magoados por coisas deste mundo que são muito fáceis de serem compreendidas ou eliminadas. Basta apenas um espírito de compreensão e, acima de tudo, de entendimento de que os seres humanos são frágeis, são carentes, com defeitos, estão longe da perfeição, e nós exigimos muitas vezes deles o que eles não têm para dar. Deus conhece bem a história de mágoas do coração quando ele vê a história dos amonitas. Jefté não consegue sucesso. Ele não consegue sucesso. Resolve com Deus, então, fazer um voto. E diz, olha, Deus, se o Senhor conceder que eu possa vencer esses povos, eu lhe faço um voto. Quando voltar para casa, a primeira pessoa que abrir a porta da minha casa e sair ao meu encontro com alegria, essa pessoa eu dedico ao Senhor. E imponho sobre elas o sacrifício da sua vida. Jefté foi à luta. Deus lhe concedeu vitória, não pelo seu voto, porque o seu voto fora precipitado. Deus lhe deu vitória porque era tempo. Deus lhe deu vitória porque ele era instrumento para isso, separado para esse bem. Deus lhe deu vitória porque era o momento dele ser cabeça agora. Deus lhe deu vitória porque amava aquele povo. Os amonitas e o povo que estava ali, todos foram derrotados. Quando Jefté volta para casa, a sua filha querida abre a porta e sai dançando de alegria. E ele põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, e agora? Enquanto havia uma alegria imensa no coração daquela menina, no coração dele havia um voto que ele havia feito para que fosse cumprido sobre a vida dela. Um voto onde ela deveria estar virgem para todo sempre, não teria mais a possibilidade de conhecer homem, de ter uma família, de gerar filhos. E o nome de Jefté, por esse voto que ele fez, acabou parando em si próprio. Porque pelo voto que ele fez, a sua família não teve continuidade. Aquela moça não pôde gerar mais. E ela, juntamente com outras amigas, foram chorar a sua virgindade e o voto do pai. Jefté reinou depois disso, durante 6 anos, julgou Israel, abençoou Israel e foi um tempo de bênção. O que a vida desse homem traz para nós? Que ensinamento nós podemos produzir? Primeiro, o abandono e a humilhação a qual ele foi proposto. Quantos de nós, em situações das mais diversas, somos expostos à humilhação? Você, como servo de Deus, precisa aprender que pelo fato de você ter uma dificuldade agora, um problema agora, uma situação desfavorável agora, não significa que Deus não é contigo. Não significa que Deus não é bênção sobre você. É apenas um tempo que o Senhor está, de alguma forma, te ensinando algo. Se nós somos colocados como cabeça, não podemos aceitar a ideia de que somos derrotados, abatidos, humilhados. Você precisa aprender a ter alegria, conforto no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da tua vida. Jefté é um exemplo disso. 18 anos depois, de espera no tempo, ele consegue então poder refazer-se daquela humilhação, daquele não reconhecimento e a própria herança que lhe fora perdida. Deve ter sido gostoso quando as pessoas de Gileade chegam para Jefté e diz: vem e ser o nosso príncipe, ser cabeça sobre nós. Né? Amonitas foram humilhados no passado, como já vos disse. E a palavra de Deus diz que o Senhor então muda a história de Israel através da vida de Jefté. Quando você é atuado por Deus, você muda a sua vida e muda a vida das pessoas que estão ao seu lado. Quando você aceita a humilhação, a derrota, a perda, você cai, derrota-se a si próprio e também derrota todas as pessoas que estão sobre você. Jefté é um exemplo
de um homem que deu a volta e foi bênção e abençoou Israel. Você precisa aprender que o louvor, nós começamos a cantar às vezes como Paulo e o seu companheiro de prisão. O livro de Atos fala a respeito da prisão daqueles discípulos, e a palavra de Deus que eles estavam feridos, machucados, estavam abatidos, haviam apanhado, sofrido, e à meia-noite eles começaram a louvar a Deus. À meia-noite. Quando os discípulos começaram a louvar, eu posso imaginar que eles estavam sentindo as dores do sofrimento. Eu posso imaginar feridas, eu posso imaginar manchas, eu posso imaginar sofrimentos. Mas no meio de todos esses, a palavra conta que houve um terremoto poderoso que transformou suas mãos algemadas, os seus pés amarrados. A palavra de Deus diz que o terremoto veio pelo louvor. E o louvor veio à meia-noite no meio das feridas e das prisões. Quando eles começaram a cantar, suas mãos estavam algemadas. Quando eles começaram a cantar, os seus pés estavam amarrados. Quando eles começaram a cantar, eles estavam engaiolados, presos numa prisão. Se você é louvador, se você canta a Deus só quando a tua conta está azul, bonita, você só canta a Deus quando você está feliz com a barriga cheia, você só canta a Deus quando o Corinthians ganhou, quando alguma coisa abençoada ocorreu na tua vida, então você precisa rever a sua posição em relação a Deus. Deus faz prover terremotos de poder, mudanças de padrão. Quando você aprende no sofrimento, na dor, na dificuldade, abrir a sua voz em louvor. O louvor liberta mais do que voto. Jefité havia feito um voto com a filha. É a mesma coisa de você fazer um voto para a tua mulher cumprir. A minha primeira igreja como pastor foi uma experiência terrível. No dia da Santa Ceia não vinha ninguém. Aí, depois de 2 meses de Santa Ceia, eu não sabia como fazer. Aí fui conversar com os irmãos. O que aconteceu? Por que os irmãos não veio na Santa Ceia? Porque havia sido lhe ensinado por um profeta de Deus, para tomar na Santa Ceia, as pessoas têm que se abster de sexo durante 30 dias. Lhes foi ensinado que só tomavam a ceia se estivessem consagrados. Como a minha igreja era tudo de jovem, os jovens casados, não tinha ninguém consagrado. Eu disse, por que não veio para a Santa Ceia, irmã? Não estou consagrado, pastor. Por que não veio para a Santa Ceia? Não estou consagrado, pastor. Mas por que não está consagrado? Porque eu não consigo ficar todo esse tempo esperando. As pessoas fazem votos para os outros cumprir. Deus não quer sacrifícios nenhum desses. Deus não está atrás desse tipo de sacrifício, de nenhum sacrifício. Para que Deus pudesse vencer os amonitas, não precisava aquela virgem ser oferecida como uma forma de sacrifício a Deus. Jefité estava acostumado ainda com a vida longe de Deus e ficava oferecendo filhos. Oferecer filhos a deuses era uma das idolatrias daquela época. As pessoas ofereciam filhos queimados. Deus quer de você adoração. Deus quer de você louvor. Deus quer da tua vida mudança de atitude. Deus quer que você possa estar produzindo algo poderoso em você para mudar esse status. É impossível que você possa sofrer 18 anos de derrota e perdas e não se posicionar. A nossa fé, ela pode ter 2 níveis. O nível mental e o coração. O que é nível mental? Nível mental é você saber de todas as coisas que Deus quer de você. Você tem consciência dessas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é? O Senhor é por nós. Quem impedirá quando o Senhor agir? Mas muitos de nós temos isso em nossa mente. Não temos isso no nosso coração, nas nossas atitudes. Todas as coisas contribuem para o bem. E quantos versículos que nós podemos decorar aqui, mas não vivemos. Não vivemos.
Deus quer nos posicionar como uma palavra guardada poderosamente em nosso coração. Deus quer fazer que tenhamos isso de forma assim poderosa. E essa consagração vem por assimilar todas essas verdades de Deus. Paulo e Silas sabiam bem disso. A dor e o sofrimento da cadeia não lhes impedia de louvar a Deus. Em Salmo 24, 7, você pode ver uma coisa bonita. O louvor abre as portas dos céus. Vamos ler o Salmo 24, 7. Vamos ver o que Deus fala a respeito disso. A palavra diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. O que significa isso, amados? Significa que o diabo não tem poder para impedir que Deus vá ao inferno e faça as suas bênçãos, as suas mudanças, operar as grandes coisas. O diabo, ele é tão derrotado, queridos, que ele não tem a chave nem da sua própria casa. O diabo não consegue fechar nem a porta da casa dele. Porque se o diabo tivesse o poder de fechar, ele fecharia a sua própria porta. Mas ele não fecha. O Senhor Jesus vai lá e ela não prevalece quando o Senhor manda. Mas para isso, querido, você precisa fazer o que 24:7 faz. É um louvor. O salmista está dizendo um louvor. O que diz aí? Versículo 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Esse é um louvor. O salmista está cantando. Por isso que nós temos tantas lutas no louvor. Por isso que o louvor é uma das coisas mais difíceis. Em todos os ministérios que tem a igreja, o do louvor é o mais difícil de você cuidar. Porque ele mexe exatamente com isso. O louvor abre a porta do céu. O louvor abre a porta do inferno. O louvor abre a porta das prisões. Paulo e Silas abriram algemas. Por isso que quando ele cantou, tremeu. Você não precisa fazer como Jefté. Você não precisa estabelecer para que ninguém cumpra rituais. Nós não precisamos de rituais. Nós dispensamos todos os rituais. Nós precisamos de adoração a Deus. Adoração pura a Deus. Com toda a força do nosso coração. Quando isso ocorre, amonitas não prevalecem por tempo nenhum. Eles não têm força para... Você pode dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Digam: tudo posso. Tudo posso. Aí chega na segunda-feira, o dia começa difícil para você, e aí já não é bem assim. O versículo vira assim: tudo posso naquele que me fortalece? Será que posso? Já apareceu uma interrogação. Na terça-feira vem as dificuldades da vida. Eu disse: não sei se tudo eu posso naquele que me fortalece. Na quinta-feira você diz: já não posso mais. Sabe, a tua fé está na cabeça, na repetição de palavras. A tua fé não está na confiança. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra diz isso. A palavra diz isso. E isso é para a minha vida. Eu vou dizer isso na segunda, na terça, na quarta. A minha vida é abençoada de Deus. Eu tudo posso. O contrário a essa palavra eu não recebo. O contrário a essa palavra não me serve. Esses dias tenho estado doente. Muitos de vocês têm orado por mim. Mas eu declaro que sobre a minha vida há cura. Eu declaro que sobre a minha vida há cura. Porque se eu não declarar, a minha fé é uma fé da mente, não do coração. Sabe, eu declaro isso com toda a força da minha vida. Porque Deus tem dito essa palavra, de que meu corpo não está enfermo, porque a graça do Senhor é bastante sobre mim. E não importa, eu tudo posso mesmo. Eu creio nisso. Mas você
para romper essas barreiras, para voltar a ser cabeça, para voltar a quebrar o espírito da humilhação que você passou, para quebrar todas essas lutas que afrontam tua família, tua casa, tua vida. Você precisa adorar a Deus com verdade e ter uma fé no coração. Você precisa ter uma fé no coração. Muitas pessoas dizem assim: diabo, eu amarro você, você está amarrado em nome de Jesus. E ele fica amarrado lá, olhando para você. Não basta isso. Antes de você amarrar o diabo, você tem que dizer: Jesus, me dá força e poder, me dá unção e graça. E aí você amarra o diabo e chuta ele, entendeu? E pisa na cabeça dele. Muitos crentes conseguem amarrar o diabo, mas ficam sentadinhos do lado dele, dizendo: e agora, o que eu faço? Eu estava doente, continuo doente. Eu estava com problemas financeiros, continuo com problemas financeiros. Eu tinha dificuldades na vida, continuo tendo dificuldades na minha vida. Não adianta nada amarrar o diabo. Daqui a pouco ele desamarra de novo e vem. Você precisa estabelecer, sabe, que a nossa vida não são rituais, não são coisas, não são atitudes, mas atitudes de poder, de graça. Sobre nós o terremoto de Deus tem que ser descido, para que nós possamos amarrar e determinar a benção. Sabe, precisa muito mais. Não é força da mente, não é força intelectual, é força de Deus. De Deus. De Deus. A palavra do Senhor nesta noite tem essa direção. Este é o tempo que Deus te coloca por cabeça. Muitos de vocês estão abalados por humilhações. Quem sabe humilhações em casa. Humilhações do marido, humilhações da esposa, humilhação dos filhos. Eu te digo em nome do Senhor Jesus. O Senhor te põe por cabeça agora. O Senhor te põe por cabeça. Até agora você ficou quietinho. Até agora você ficou muda. Até agora você estabeleceu que estava muito bom. Estava ruim, mas estava bom. Você foi tocando. Agora é o tempo da mudança. Agora é o tempo da virada. É o tempo que Deus dá. O tempo acabou. Agora é a mudança que vem. E você não vai fazer voto para ninguém cumprir. Você não vai fazer voto nenhum para você. Você não vai de joelhos a lugar nenhum. Você não vai levar cruzes nas costas a lugar nenhum. Você vai levantar uma adoração a Deus com a força da tua vida. E Deus vai quebrar esses grilhões, vai quebrar esta afronta, esse opróprio, e vai estabelecer um novo tempo. Alguns de vocês sofreram a humilhação dos amonitas. Posso passar aqui? Não, aqui você não pode. Posso entrar aqui? Aqui você não pode. Posso me sentar aqui? Não, aqui você não pode. Esse é meu canto. Essa é minha possessão. Não divido nada com você. Não reparto nada com você. O que eu tenho é meu. Se você quiser dar a volta, vai andar por aí. Alguns de vocês têm dado voltas para não brigar. Alguns de vocês têm andado muito para não se aborrecer. Alguns de vocês têm aumentado a dose de paciência para poder sobreviver. Mas esse é o tempo que os amonitas do inferno, aqueles que fecharam as portas para vocês, aqueles que barraram as entradas da sua vida, aqueles que bloquearam que você tomasse da melhor água, aqueles que bloquearam que você tivesse a tua vida abençoada, esses amonitas do inferno são quebrados em nome do Senhor Jesus, porque agora você é colocado por cabeça. O mundo quer te expurgar. O mundo quer te derrotar. O mundo quer te ver assim, como você tem estado esses dias, abatido, cabisbaixo. Algumas pessoas querem que teu ministério acabe. Algumas pessoas querem que a tua boca se cale. Algumas pessoas querem que você, desista do teu projeto
aquilo que Deus colocou no teu coração. Agora, o que você deve fazer, amado? O que as pessoas dizem? O que as pessoas querem? O que diz a tua família a respeito de você? O que diz a tua família a respeito do teu ministério? O que diz a tua família a respeito dos teus projetos pessoais? O que diz teus amigos, teus familiares? O que diz as pessoas que você ama? Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós somos o que a palavra diz que somos. Se o médico falar para mim hoje que eu estou doente, eu vou dizer assim, a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus diz que eu estou curado. O médico pode garantir comigo que eu estou doente, eu vou dizer assim, eu estou curado. Quem está dizendo sobre a tua vida? Quem está determinando sobre a tua vida? A palavra de Deus diz que você é bonito, bonita, abençoado, você o é. Se alguém diz o contrário disso, seja rejeitado por você. Você tem dado muito ouvido ao que as pessoas dizem. Você tem dado muito ouvido ao que as pessoas têm determinado. E aí então a tua guerra não termina. A tua guerra não acaba. Os amonitas prevalecem. A família te humilha e te chuta. Você não tem posições de vitória. Você é apenas um crente que conhece versículos e os repete. Deus quer mudar esse padrão. Deus quer estabelecer essa virada. O Senhor é sobre a tua vida. A humilhação acabou para você. As palavras de derrota foram canceladas na tua vida. Eis que faço virar a tua sorte. Eis que faço mudar a tua sorte. Você não precisa de paciência, você precisa de unção. Você não precisa de ficar aí discernindo com cuidado, com medo. Você precisa do poder de Deus. De Deus. Se você está preso, diz, estou preso, mas vou cantar agora, no meio desta surra, no meio desses ferimentos, no meio desta luta toda, nessa dificuldade, nesse aperto, eu vou levantar louvores à meia-noite, e vai tremer, e vai balançar esse lugar, e vai abrir as portas, vai quebrar as algemas, e eu vou ser cabeça agora, porque nasci de Deus para ser cabeça. Quantos estão aqui derrotados, digam amém. Que bênção que fosse verdade isso. Ouvi um amenzinho aí, pequenininho. Né? Por que pouco amém? Porque você não tem, às vezes, a coragem de dizer assim, estou preso. Estou com dificuldade. Estou em lutas. Nós temos esse bloqueio. Primeiro, queremos evitar o que as pessoas vão falar de nós. O que elas vão dizer? Puxa, eu sou tão abençoado, estou nesse sofrimento, nessa angústia. Eu queria dizer para você, a primeira coisa para mudar nossa vida é um bom diagnóstico. A primeira coisa para estabelecer nossa vida vitória é estabelecer que estamos em sofrimento. Essa é a primeira coisa. Se estamos presos com Paulo e Silas, estamos com Paulo e Silas. Não estamos lá com os irmãos na sala orando, estamos lá na prisão. Estabeleça no teu coração, estou em prisão, estou em dificuldade, estou derrotado, não sou cabeça. Muito pelo contrário, tenho sido puxado pelo rabo, tenho sido humilhado, tenho sido pisado. Mas a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, e eu recebo para mim, que não sou cauda, mas sou cabeça. O Senhor me levantou, não importa a minha origem. Se sou filho de prostituta, se sou filho de qualquer coisa na vida, se não nasci, fui inaugurado, se não fui gerado, fui descoberto, não importa a minha origem, importa que sobre mim está a bênção do Todo-Poderoso. O Senhor tem me escolhido para ser juiz, sentar no trono, tem me escolhido para ser príncipe. As pessoas não gostam da bênção que é derramada sobre você. Sabe, as pessoas não gostam quando Deus diz assim, te escolhi para príncipe, te escolhi como ser especial, te separei para mim. As pessoas não gostam. Seus parentes, algumas pessoas que você ama, se sentem chateadas, se sentem abatidas. O espírito de inveja toma conta.
as coisas da vida, as coisas carnais da vida, elas acabam tomando posição na vida das pessoas. As pessoas não têm alegria pela tua prosperidade. As pessoas olham o teu carro bonito, em vez de elas se alegrarem, dançarem com alegria, diz, a bênção de Deus está sobre esse servo de Deus. As pessoas sentem no coração inveja, as pessoas fazem uma intercessão contrária e maligna. As pessoas desejam que você não vá bem. As pessoas desejam que você fique num estado de derrota, de destruição. As pessoas têm alegria nisso. As pessoas e o mundo esperam que você continue sendo cauda. O diabo, profeta maligno, está lá dizendo que a tua família está destruída, que o teu emprego acabou, que você ficou velho, que acabou todas as coisas para você, que você não é príncipe, coisa nenhuma, você não é servo de Deus, coisa nenhuma, e olha, fica quietinho na tua casa lá e não abra muita boca, porque quanto mais quietinho você ficar, melhor é para você. Mas Deus diz assim, te separei como príncipe, te separei como cabeça, como poder, sobre você está a minha graça. Levanta, quebra isso, em nome de Jesus. Rejeita todas estas coisas malignas. Sabe, se há alguma luta no teu emprego, determina, Deus está preparando o melhor para mim agora. Deus está preparando o melhor posto para mim agora. Esse é o tempo da minha bênção. Se você tem empreendimentos, você tem negócios, declare o melhor. Deus está preparando a grande bênção da minha vida. Este será o momento abençoado da minha vida. Entra na tua empresa, levante as mãos para os céus e diz, o Espírito de Deus está sobre mim e eu sou um abençoado de Deus e este lugar é bênção. Daqui será sustentado toda a minha família e daqui tirarei as primícias do Deus vivo e abençoarei a casa do Senhor, porque haverá abundância na minha mesa, haverá sobra na minha mesa, porque Deus é comigo. Sabe, tira, rejeita no teu coração essas humilhações todas que você tem passado. Eu declaro em nome de Jesus a bênção sobre você. Antes de amarrar Satanás, o diabo pensa que eu estou doente, né? O diabo, já está curado esse corpo aqui, né? Não tem poder, né? Não tem poder. Estou debaixo da graça de Deus, da intercessão de vocês, né? E não há enfermidade que possa me destruir, porque o Espírito de Deus diz na sua palavra de que a bênção de Deus está sobre a minha vida. Sobre a tua também. Sobre a tua também. Príncipes de Israel, não propriamente da nação israelita, mas príncipes do Senhor, eu os abençoo. Eu os coloco assentados num trono de príncipe. A vossa cabeça seja erguida. Você que está com a cabeça baixada, você que está se sentindo abatido, destruído, em nome de Jesus, a graça de Deus, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Levante, levante, levante. A bênção do Senhor é sobre tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu negócio. Eu multiplico o teu dinheiro. Seja pouco ou muito, não importa. Importa que ele é abençoado, ele é consagrado. Eu abençoo todas as tuas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ainda hoje tentaram tirar a tua alegria. Ainda essa semana tentaram tirar a tua paz. Ainda essa semana disseram para você, não tens direito à herança, porque você não tem origem. Mas eu te digo neste domingo, a bênção do Todo-Poderoso está sobre você, sim. Você tem um Pai poderoso, abençoado. Você tem um Pai rico. Você tem um Pai bondoso, misericordioso, poderoso, que tem poder para mudar todas as coisas. Chame-o de Pai. Diga, Pai. Diga, Pai. Eu não aceito ser cauda. Eu não aceito a humilhação da minha família. Eu não aceito a humilhação dos meus amigos. Eu não aceito ser tido como um derrotado. E eu determino a bênção contida na sua palavra pela minha vida. E eu sento no trono como príncipe agora. Tome posse, queridos.
Tome posse. Ô Gileade de Deus. Os covardes serão derrotados para sempre. Os que não tomam posição serão eternamente, colocados para fora, purgados para fora. Não vou pedir para você dar glória a Deus se você está preso, se você passa por um momento, mas eu vou orar aqui, para que você tenha as suas mãos liberadas. Tuas mãos estão presas, e eu vou liberar pelo poder da oração. Os teus pés estão amarrados, e eu vou liberá-los pelo poder da oração. Mas você tenha coragem, pelo menos, de dizer assim, sou eu, Deus. É comigo essa palavra. Falou comigo. Faça pelo menos isso. Porque se você não fizer nem isso, aí fica muito difícil de ajudar. Não tem como. Assuma diante de Deus que você precisa dessa libertação. Você pode ter cometido erros. Você pode ter na tua história alguma coisa que não te indique, nem te recomende, mas a tua história ficou para trás. O livro da tua vida já virou a página. Agora você está num outro momento da tua vida. Não fique se recalcando com histórias, com erros, Não fique atrás disso. Esse é um outro tempo. É um tempo abençoado de restauração e retomação da vida. Esse é o tempo que Deus te dá. Eu vou orar baixinho aqui, porque meu Deus me ouve baixinho também. E você recebe aí a bênção do Senhor. Baixa a tua cabeça. Espírito de Deus, temos recebido a tua palavra poderosa. Temos visto, Senhor, nessa história desse juiz de Israel, que num primeiro momento, Pai, ele foi expurgado, humilhado e separado. Mas num outro momento ele fora exaltado. Os mesmos que o empurraram para fora são os mesmos que pedem para que ele volte e os livre. E nós, Deus, estamos voltando e retomando o nosso lugar. Estamos, Senhor, nos assentando no melhor dos tronos que o Senhor tem dado. Estamos estabelecendo, Deus, que a tua palavra prevalece sobre a nossa mente. A tua palavra é mais importante do que o que as pessoas dizem. Pai, nós não precisamos de ler cartas. Nós não precisamos de ver búzios. Nós não precisamos de buscar nenhuma palavra entre mortos e nem entre vivos. Porque a tua palavra nos diz o que somos, nos diz o que faremos, e nos diz o que haveremos de ser, Senhor. Por isso, de posse da tua palavra, estabelecemos para nós, Senhor, que a nossa vida é mudada, porque nós queremos mudar. Nós queremos estabelecer, Senhor, que temos a vontade no coração e temos fé para isso. Em nome de Jesus, nós abrimos grilhões, abrimos algemas, estabelecemos libertação, estabelecemos uma mudança total da vida, Pai, desses amados que vieram buscar restauração, libertação. Teu Espírito sobre eles seja derramado e eles possam receber e sentir o poder desta mudança. Abram-se algemas e grilhões, abram-se portas, determine-se em nome de Jesus a bênção sobre estes amados. Em nome de Jesus, amém e amém. Digam glória a Deus. Digam graças a Deus. Essa semana vai ser bênção para você. Amanhã você já não vai estar pela metade do versículo. Sexta-feira, então. Como é que você vai estar sexta-feira? Volte. Receba essa palavra. Receba essa palavra. A fé vem pelo ouvir e pelo guardar a palavra de Deus. A bênção do Senhor é sobre ti. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Diga assim, essa semana será bênção para a minha vida. Em nome de Jesus. Se tem aqui alguém que não está conversando, alguém que está com as relações fechadas, travadas, com dificuldade de diálogo, se está aqui vidas que estão com dificuldades de relacionamento, em nome de Jesus, essa palavra quebrou isso.
Quebrou, quebrou, quebrou. Em nome de Jesus. Os louvores de hoje entronizaram todas essas necessidades das suas vidas. Eu abençoo vocês que vieram à casa de Deus. Saiam daqui em paz. Tenham uma semana abençoada. Saiam daqui com saúde. Saiam daqui felizes. Tenham estabelecido no coração um novo momento, um novo tempo. Sejam abençoados em nome de Jesus. Fiquem em pé. Recebam a graça do Senhor pela imposição das mãos, pela impetração das bênçãos de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai. A comunhão do seu Santo Espírito. Seja conosco aqui reunidos e com todo o povo de Deus na face da terra. Hoje e eternamente. Amém e amém. Tem que dar pelo menos uma meia dúzia de abraço bem apertado. Um beijão gostoso e vão com Deus. Porque esse aqui é o lugar de paz.